Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, dando prosseguimento ao estudo da literatura colonial e ao neoclassicismo brasileiro, vamos enfocar o autor Tomás Antônio Gonzaga, que é o principal poeta, podemos dizer assim, da literatura neoclássica brasileira. Bem, nós temos aqui, na página 63, uma pequena biografia desse autor. Bem, o Tomás Antônio Gonzaga, ele não é o que chamamos necessariamente de brasileiro nato, Ele nasceu em Portugal e viveu praticamente a vida inteira aqui no Brasil, em dois momentos que vamos discorrer, Primeiramente, ele veio muito pequeno para cá, Ele passou parte da infância aqui. Ele volta para Portugal, Mais precisamente para a cidade de Coimbra, onde ele vai cursar, vai fazer um curso de Direito, Volta e em 1782 ele passa a exercer o cargo de ouvidor na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, Que o ouvidor é uma espécie de fiscal, do governo, do mandatário em questão. Bem, aos 40 anos de idade, repare, já um quarentão, ele se apaixona pela adolescente Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, uma jovem de apenas 17 anos de idade. E isso é um marco muito importante na história literária brasileira e na vida dele, porque vai se concretizar como o primeiro mito amoroso da literatura brasileira. Não necessariamente ainda estamos no romantismo brasileiro, porém, ele já vai incorporar essa figura emblemática, dessa questão amorosa, pelo fato desse amor ele nunca se concretizar, Ele é vamos dizer, um jovem, de 40 anos e ela uma adolescente de 17, Há uma grande aí diferença de idade. Para a época, isso, de certa forma, não era nem tão grande obstáculo. Porém, a família da moça, ela opunha-se ao namoro. E ele passa anos e anos tentando, conquistá-la. E, infelizmente, no ano de 1789, ele é preso, justamente por fazer parte, do grupo, da Inconfidência Mineira, junto com tantas outras figuras, A mais conhecida, no caso, a figura do José Joaquim da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Alguns outros poetas da época também, como Cláudio Manuel da Costa, também fizeram parte desse grupo, de Inconfidentes. Alguns tiveram, assim como Tiradentes, tiveram um fim trágico, mas Tomás Antônio Gonzaga ele foi preso, enviado para a Ilha das Cobras, que é uma prisão do Rio de Janeiro, e depois ele foi enviado em degredo, ele foi exilado, enfim, que passou os últimos 17 anos dele da vida dele em Moçambique, país africano que todos já ouviram falar. Bem, o fato é, voltando à questão amorosa, que esse amor ele nunca se realizou. Ele acabou em Moçambique casando-se com uma filha lá de um comerciante de escravos lá em Moçambique, mas ele sempre, toda a sua obra, que nós vamos ver aqui mais abaixo, fazer um breve estudo, ela é voltada justamente para esse amor impossível, vamos colocar assim, já pegando a nomenclatura muito usual no romantismo brasileiro. Então toda a obra dele vai estar envolta e dedicada a essa figurinha aqui, Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que ele vai chamar de Marília. Bem, a sua principal obra está justamente aqui, é o que dá nome e traz
na nomenclatura justamente a sua musa inspiradora, Marília, e o seu pseudônimo, né? Já que os poetas neoclássicos, em todos, sem exceção, tinham geralmente os chamados pseudônimos, os nomes falsos, né? Até porque muito da sua produção artística, ela era, de certa forma, criticada e até perseguida, né, pelos mandatários da época. Bem, Marília de Disseu, que é a sua principal obra, ela é dividida em 3 partes. A terceira parte, no entanto, ela é contestada, né, por alguns críticos da literatura. Mas com relação à primeira parte, ela é composta de 33 liras, que foram publicadas no ano de 1792. Já a segunda parte é composta de 38 liras, que foram publicadas no ano de 1799. Bem, mas o que podemos saber mais sobre as liras de Marília de Disseu, que estão lá fazendo parte de Marília de Disseu? Então, ela popularizou-os com esse nome e é a obra poética mais importante do século XVIII, né? Não é pouca coisa, né? E a mais expressiva, se não a mais expressiva, é do neoclassicismo em língua portuguesa. Aqui nós temos as duas tendências que coexistem na obra dele. Praticamente os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Na primeira parte das suas liras, no caso a parte que engloba 33 liras, ele traz o quê? A contenção e o equilíbrio neoclássicos, com a utilização de todos os lugares comuns do acadismo. Um pastor, uma pastora, o campo, a serenidade da paisagem primaveril. Ou seja, nesse momento aqui, ele ainda não tinha sido preso, certo? E ele ainda estava tentando conquistar a sua musa, né? Vamos colocar assim, a sua pastora, no caso aqui na nomenclatura neoclássica, os poetas, né? No caso, o que eles colocavam na posição de pastor, né? Tentava conquistar a mulher amada, isso aí já prenuncia justamente a principal característica romântica, né? E quando ele fala aqui e mantém esses lugares comuns, né? Os elementos da natureza que já vimos no vídeo anterior, que traz a questão das convenções, das principais convenções da poesia arcádica, né? Como o Locus Amoenus, o Fugiere Urbem, o Aura Medioctas, o Carpe Diem. Já na segunda tendência, ele já apresenta o emocionalismo pré-romântico, o que equivale à segunda parte das suas liras, certo? Então ele apresenta aqui uma expressão pungente, ou seja, forte, bem realmente marcante da crise amorosa, né? Ou seja, ele está preso nesse momento, né? E posteriormente, a prisão também, ele entra numa grande crise existencial, né? Ele não consegue realizar, ele não consegue voltar para o Brasil para finalmente conquistar a musa, no caso a pastora, né? A Marília, e entra nessa crise existencial. Alguém poderia questionar assim, professor, então por que ele casou-se, né? Então, aí há, digamos assim, as mais variadas explicações, né? Ele não conseguiu realizar o seu objetivo, né, de conquistar, ele acabou arranjando-se de alguma forma, né, já que estava indo para o final da vida, né? Certo, então, o sujeito lírico nas liras, né, de Marília de Disseu é o pastor Disseu, ou seja, quem fala, a voz poética dentro da obra é Disseu, que ele confessa seu amor pela pastora Marília. Mas lá nas liras é evidente que o casal de pastores ele projeta um drama amoroso, né, vivido por Gonzaga, né, Tomás Antônio Gonzaga e Maria Dorothea, ou seja, reflete, é uma obra que podemos dizer assim até de
intitulada como autobiográfica, né? Ele conta a sua história. Então, mas a gente nota o tempo todo, nós poderemos analisar duas das muitas liras que ele escreveu, né? As duas liras estão justamente aí na página 64 do nosso livro didático. A gente vê o tempo todo essa tensão amorosa, né? E rompendo quase sempre com essa estilização arcádica, né? Com essas convenções arcádicas, né? Apesar de ainda usar essas convenções, como chamá-la, por exemplo, de pastora, o tempo todo. Aqui nós temos um pequeno trechinho, né? Da obra do Tomás Antônio Gonzaga, né? Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes, um coração e basta, onde tu mesma cabes. E aqui nós já temos até aquele comentário que eu fiz agora há pouco, né? Da divisão da obra do Tomás Antônio Gonzaga, né? A primeira parte contém poemas escritos anterior à prisão, já comentamos, e a segunda parte é escrita na Ilha das Cobras, né? Quando ele já está preso, né? E já com muita saudade da sua musa inspiradora, ou seja, da sua pastora, a Marília, né? No caso. Então, mesmo nessa segunda parte, né, que ele apresenta elementos pré-românticos, ainda estão presentes as convenções arcádicas. Porém, ele já apresenta, olha aqui, ó, um tom confessional e um pessimismo. Pessimismo, essa confissão e o pessimismo, o emocionalismo, vão ser características marcantes do romantismo, né, que veremos mais adiante, certo? Então é basicamente isso. Voltamos daqui a pouco com a análise de duas liras do poeta em estudo. Até lá.